Sob a sombra do fascismo. Esse vídeo tem uma capa que é uma foto espetacular das queimadas que estão acontecendo pelo país afora, particularmente naqueles estados em que governadores são bolsonaristas, Goiás, São Paulo. E as pessoas, elas não sabem exatamente o que está acontecendo. Bem, eu posso, antes de abrir alguns livros para apresentar para vocês o fundamento, porque em 2018 nós éramos eleitores de Jair Bolsonaro e fizemos vídeos apoiando a sua candidatura e votemos nele. Então fizemos vídeos sobre política e futebol em 2018 e o nome do nosso canal era o canal Tarô de Ouro. Então muita gente aqui acompanhou, era somente as mãos que passavam e nós fazíamos essas previsões. E agora nós estamos meio que cara a cara. As previsões são as seguintes e as mais pavorosas possíveis. Estamos vendo a vitória de Pablo Marçal em São Paulo. A Tabata, ela somente abrindo inquérito e processando o Pablo Marçal, está dando exatamente o que ele quer, porque Pablo Marçal é um coach, é um indivíduo que sabe trabalhar com dramas. Ele está dando o que Tabata quer como mulher, porque uma mulher não sabe viver sem drama. Não importa se ela é a genial, uma juíza, uma promotora, uma desembargadora. Se o homem quiser ter uma relação com uma mulher sem drama, ele vira meio que irmão. A primeira coisa que ela vai perder é o tesão nele. Então o Pablo Marçal, ele sabe exatamente isso, ele entende como a psicologia feminina acontece e ele dá à Tabata todos os dramas que ela precisa. E aí ela vai e processa ele, mais processos e mais processos que não vão adiantar. Boulos, ele não será eleito porque ele tem o apoio prévio de Lula. E a gente sabe que nesse estado o Lula não é amado. Então, e o outro, que agora eu esqueci o nome, creio que está buscando uma reeleição. É a prefeitura aí de São Paulo. Então, Pablo Marçal, além de se tornar, escutem bem essa história. Um momento. Como eu estava dizendo, além de se tornar prefeito, Pablo Marçal, na próxima candidatura será para presidente da República. Isso mesmo que você está vendo. Então, essas bizarrices de Pablo Marçal tornam ele o indivíduo certo para governar São Paulo e depois ele vai tentar a presidência do país. Não vai conseguir de primeira. Mas as bizarrices dele, enquanto prefeito de São Paulo, a falta de respeito à democracia, porque se vê no debate que ele não tem palavra, que para ele a questão não existe palavra, que existe são fatos, e que ele torce esses fatos conforme que ele quer, ele manipula. Ele não responde às perguntas como os outros candidatos a fazem. Ele ataca a moral. Ele não está nem aí. E todo mundo está gostando porque a gente vai ver o Batman, porque tem o Coringa. Batman Cavaleiro das Trevas chegou lá porque, como um dos maiores filmes de super-heróis da DC,
Porque nós tínhamos aí o Coringa. Joaquim Fênix, no filme Coringa, ele quase alcança Oscar e tudo mais. Pelo menos assim, eu não tenho, como eu não acompanho, eu não sei se ele chegou a alcançar um prêmio desse tipo. Mas eu sei que eram milhares de pessoas. Eu enfrentei uma fila enorme para assistir o Coringa. O Pablo Marçal é o Coringa e por isso mesmo ele vai ter esses votos. Ele vai para o segundo turno com o mais votado, que não é Boulos, que não é a Tabata. E vence o outro camarada. E 4 anos depois se candidata, como nós falamos, a presidente da República. Nesse meio tempo, observem bem, nós teremos um atentado gravíssimo ao nome do governo, problema relacionado com o voo, ok? E isso se refere, e eu vou dizer claramente, porque eu não tenho nada de Kalindo Vavzik, se refere a Alexandre de Moraes. Uma tentativa, sabe, de assassinato de Alexandre de Moraes. Então isso aí é o que está para acontecer. As queimadas, não é? Chamando a atenção da mídia a nível internacional, provocadas, e aí a Polícia Federal entrou para provar, mas já existe suspeita, pelos patriotas, os chamados patriotas, desse outro Coringa, que nós colocamos, inclusive eu, colocamos na presidência da República. O Jair Bolsonaro, que a gente não sabe exatamente o porquê, ainda não foi preso, e porque tem o direito de influenciar na política. Então é uma coisa muito séria. Por outro lado, nós temos aí o falecimento do ex-satanista, e esse ex-satanista deixou aí um legado para outro ex-satanista que agora vai fazer uma igreja, e esse satanista ele faz uma perseguição, uma caça às bruxas, principalmente relacionadas com o Rio Grande do Sul. Mastral, Daniel Mastral, iniciou com as suas fantasias, essa criação da Irmandade, esse lance do satanismo a nível global, claramente visto como uma mentira. Um cara que tinha relações sexuais, que era evangélico, tinha relações sexuais com a própria prima, traía a esposa claramente. Existe um processo contra ele que agora foi reaberto, porque se acredita que ele influenciou no óbito da ex-esposa e depois ele provocou a própria morte. Temos aí um fracassado social, um fracassado espiritual, um fracassado como um homem, né? Porque no meu tempo o homem protegia a mulher até dele mesmo, e o indivíduo que pratica o suicídio, quando ele está na frente, liderando algo tão grande, não é, como seria a libertação do povo, porque aí foi que ele fez os livros Filhos do Fogo, né, denunciando esse sistema opressivo que ele diz ter vindo aí dos satanistas. Quando quem lê a Bíblia
satânica de Vandolavey, vê claramente isso, que em toda a Bíblia não vai achar nada relacionado com esse crescimento de poder, com essa questão de provas, de sacrifícios humanos e tudo mais. E ele diz que isso partiu justamente da Igreja de Satã dos Estados Unidos. E os evangélicos aceitam porque eles vivem sem muita coisa para fazer. Vivem entre a teologia a teologia financeira, né, do crescimento financeiro, e o Apocalipse. Então esse povo é limitado, tem a mente limitada, e eles pensam dentro disso aqui. Isso nas igrejas que vem aí de Silas Malafaia, que vem de Ed Macedo. Então a gente vê esse pessoal buscando a teologia, né, da prosperidade e com medo do apocalipse. André Zourac teve uma experiência traumática dentro da Igreja Universal do Reino de Deus e agora diz que vai lançar a sua própria igreja, como aí o herdeiro de Daniel Mastral, perseguidor das bruxas, dos feiticeiros, não é? Também busca fazer sua igreja e a partir daí adentrar a política e tornar-se mais forte na caça às bruxas. Se fosse um camarada honesto, ele diria que o livro Maleus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras, foi um livro escrito por dois monges dominicanos, quer dizer, cães de Deus, Dominis Canis, que buscavam justamente perseguir, na sua grande maioria, mulheres que tinham problema, que tinham uma série de problemas que hoje são tratados pela psicologia e pela psiquiatria. A neurose, a paranoia, a esquizofrenia, entre outros problemas, são tratados agora por essas novas ciências. Então veja, as bruxas que a Santa Inquisição caçava estão agora dentro das igrejas evangélicas. Porque se você olhar ao lado, você que é evangélico, você vai conhecer algum irmão que tenha filha, o filho, ou que seja ela própria, psicótica, neurótica, esquizofrênica, paranoide. E esses eram os sinais da possessão demoníaca no passado. Então nós que somos da magia, luciferianos, satanistas, wiccanos, quimbandeiros, candomblessistas, entre outros, temos como argumentação a nosso favor esse fundamento. As bruxas de verdade, as com problemas psiquiátricos sérios, psicológicos sérios, se escondem dentro da igreja, como foi o caso do próprio Daniel Mastral, que um indivíduo com depressão ou uma mulher com depressão certamente seria perseguido pela Santa Inquisição, ou Santo Ofício. Tenho eu uma irmã evangélica, adventista do sétimo dia, que já tentou o suicídio 3 vezes. Para nós, luciferianos, bruxos, muita gente que está ali no CAPS, muita gente que está em hospício, e eu não sei se existe mais essas coisas, simplesmente tem problemas que são não psiquiátricos, não psicológicos, mas espirituais. Ora, se a Igreja Católica está redobrando o número de exorcistas, então existem muitas pessoas que, de fato,
em vez de estar com problemas de ordem mental, psiquiátrica, está com problemas sérios espirituais. Então, para caçar as bruxas é necessário primeiro que o indivíduo seja honesto. Daniel Mastral não era. E esse que diz ter recebido o legado dele, que vai abrir uma igreja, não é também. Eu vi ele falando que tem que ser combatido, a esquerda tem que ser combatida, que a esquerda está promovendo a feminilização forçada dos homens. E que futuramente não haverão homens para trabalhar para manter os idosos. Então não teremos idosos. É uma coisa assim bizarra dessa forma. O indivíduo não utiliza nenhum livro. Ele diz que lê livro. Ninguém nunca viu ele citando livro nenhum. E o indivíduo é desonesto. E os irmãos, a igreja está dividida entre pastores sérios. E quando eu digo igreja, eu falo eclésia, eu falo o cristianismo, né, pós-Bolsonaro. Entre irmãos, pastores sérios, que têm uma posição máscula e não aceitam esse tipo de coisa do indivíduo, né, sair sem fazer curso algum, sem fazer estudo bíblico nenhum, sem dar testemunho de sua conversão, sem se batizar em nenhuma igreja, simplesmente sair do que era, não é? Ex-satanista, ex-reencarnação de Aleister Crowley, ex-pactuador, iniciador, fez centenas de pactos, cobrando caro. Eis tudo isso agora, de repente, diga, Jesus falou comigo, eu vi ele falando língua hoje no vídeo, Deus falou comigo, eu vou abrir a igreja dele, pronto, sem passar por nenhuma negação do ego. Porque disse Jesus, aquele que vem após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer, o cara não vai abrir a igreja, o cara vai aceitar Jesus e entrar na igreja, vai dar testemunho, vai receber estudo bíblico, vai começar a iniciação dele, vai ganhar a confiança dos irmãos. Depois de 2, 3 anos, o indivíduo faz como Malafaia fez, como tantos fundadores de igrejas fazem, né? Causa uma ruptura e faz na sua própria igreja. Mas o indivíduo sair do satanismo e já criar para a sua igreja, sinceramente, só acontece aqui no Brasil. Há muito tempo, a indústria mundial de entretenimento se apoderou desse assunto. E Hitler transformou-se em um tipo de ícone popular do horror, que, colocado em cena com alarde marqueteiro, promete os efeitos mais horripilantes. Ainda hoje o Führer dos nazistas, aquele homem que comandou a história da Alemanha e do mundo durante 12 anos, continua sendo a droga mais poderosa capaz de chamar a atenção. O potencial de entusiasmo conferido por sua personalidade amedrontadora nunca foi superada por outra figura histórica, nem mesmo por Stalin. Isso se deve, naturalmente, à dimensão monstruosa dos crimes cometidos pelos alemães enquanto Hitler estava no poder e não em nome da Alemanha. Eu estou lendo Volker Ulrich, eu acho que o nome é esse, não sei ler em alemão, mas estamos aí. Adolf Hitler, primeiro volume, Os Anos de Ascensão, 1889 a 1939. Além disso, devo dizer que nada mais chama tanto a atenção como a história desse ditador. Nós temos aqui, na página 12 do mesmo livro,
as bibliotecas registram 120 mil obras sobre Hitler. A obra de Kirchhoff é o Maciço Central. Então ele faz referência a uma obra que daqui a pouco nós iremos apresentar para vocês. Então, a questão do fascismo está relacionada com a esquerda. Eu deixo bem claro que Adolf Hitler, segundo os livros que eu vou citar e apresentar para vocês, ele não era da esquerda, era de direita, não é? Como Jair Bolsonaro não é de esquerda, mas de direita, né? Como o Vic Vanilla, que tentou prejudicar a campanha do Lula naturalmente, né? Dizendo-se procurado por algum assessor do Lula, o que claramente foi uma mentira e quase prejudica aí, né, a vitória de Lula. Ele queria muito ter sido procurado, mas não foi. E aí tiraram todos os vídeos, todos os vídeos dele das redes sociais. E isso o traumatizou para sempre. O indivíduo agora ataca a esquerda e, né, diz que os crimes perpetrados, que sempre foram perpetrados na história pela direita, são praticados pela esquerda. Então, nós temos muita coisa acontecendo que é claro fascismo. Essas queimadas que estão acontecendo, como nós falamos, o atentado que haverá contra Alexandre de Moraes, que nós aqui já denunciamos, hoje estamos falando sobre isso. A vitória de Pablo Marçal nas eleições para prefeito, a sua candidatura para a presidência da República, no tempo da eleição naturalmente de presidente, daqui a alguns anos, estão tudo ligadas uma à outra. Isso é coisa da direita. Então, para deixar bem claro para vocês que eu conheço do que estou falando, permita-me apresentar alguns livros. Esse aqui é Os Meninos do Brasil, de Ira Levin. Ira Levin tem uma fantasia que ele coloca, ele diz que o sêmen do ditador havia sido tirado e colocado, sido enviado para o Brasil e colocado em várias mães brasileiras, né, que viviam em situação igual à mãe do ditador. E aí nasceram um bocado de meninos. Entre eles, um se destacou. Então, esse livro é um livro de ficção e o nome é Os Meninos do Brasil. Esse foi um livro que me chocou quando eu li pela primeira vez, eu tinha 14 anos, o Dossiê Odessa, de Frederic Forsyth. Tem uma das cenas de uma judia, uma senhora que para não morrer se pinta e se veste como uma mocinha, e aí o general manda que ela dance e termina por assassiná-la. Então, esse livro me chocou muito, né? O Dossiê Odessa é uma caçada aos nazistas e é também um livro de ficção. Mas aqui terminam os livros de ficção. Vamos dar uma olhada no livro O Duelo, de Churchill e Hitler. Esse livro muito interessante, é bom que você leia. Um passeio pela mente de Adolf Hitler. Eu vou até dar uma lida do que diz aqui. O relatório secreto que investigou a psique do líder alemão. Esse livro que você tem em mãos é o histórico relatório feito durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Hitler ainda estava vivo, fruto de profundas investigações para compreender quem era de fato o maior líder nazista que já existiu. Mantido como documento confidencial por quase um quarto de século, esse estudo pioneiro apresenta uma das pesquisas mais fascinantes e reveladoras já feita em relação a conflitos inconscientes.
por trás da ascensão e da queda de Adolf Hitler, que ajuda a tecer a grande teia de eventos da história mundial e nos faz refletir como surgem mentes como essa. Há um livro que eu gostaria também que vocês lessem. Temos aqui O Julgamento de Hitler, presente que eu ganhei de um amigo falecido. O putsch da cervejaria e a prisão de um dos homens mais emblemáticos da história, David King, e escreve sobre. Eu também tenho outro livro aí que eu não vou apresentar para vocês, pela exiguidade do tempo, que são As Mulheres de Hitler. O Carisma de Hitler, entre outros. E temos um livro que Vox, né, cita. Ele cita Keschau, e nós temos aqui a obra de Keschau, certo? Que Hitler de Jan Keschau, que o nosso Volker citou. Então, por que eu estou trazendo esses livros? Eu estou trazendo esses livros para vocês não pensarem que os nossos recortes, né, foram feitos do Google. Então nós temos aí o que se diz, o que recebeu o legado de Daniel Mastral, fracassado como um ser espiritual, como pessoa, né, perseguindo aqueles que praticam a magia, com uma retórica, que as pessoas dizem que é bom orador. Bom orador, para mim, na época, eram aqueles homens que citavam as fontes. Não era que só fazia sarenga que eles fazem. Então, eu tive a honra de conhecer grandes oradores. Um deles ainda vivo nos dias de hoje, que é o espírita de Valdo Pereira Franco, pude conhecer de perto. E o pastor adventista do sétimo dia, que foi Alejandro Bulão. Não sei se ainda está na ativa, mas eu tive a honra de ver de perto, né, esses grandes oradores. Então, não são um recorte, como o Vic faz, não é? Porque Daniel, pelo menos, pensava, imaginava, né? Tinha toda aquela masturbação intelectual para criar, como disse o perito, né? Nada ali é verossímil. Então nós temos outro livro que nos deixa a par mesmo do que nós estamos falando. Adolf Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Então, nada aqui foi criado ou tirado do Google. E uma das coisas, um dos pontos fortes do fascismo, olhem bem para isso, é o ataque direto à democracia, não é? Então, quando eu fiz o vídeo no canal Tarô de Ouro, em pleno auge da peste que vivemos, 2022, ali no meio, que alcançou na época 15 mil visualizações, nós falamos sobre a queda de Jair Bolsonaro e depois fizemos um vídeo que, se você procurar aqui no short, ainda tem alguns recortes sobre a ascensão de Lula ao poder. E para mim aquilo ali era o correto. Não foi simplesmente uma evidência, embora eu tenha utilizado o tarô, mas eu sabia com certeza do que estava para acontecer, porque eu vi o indivíduo atacando justamente a democracia. E era um indivíduo com uma megalomania que, para quem leu toda a história de Adolf Hitler, lembra muito ele, embora Hitler não fosse tão covarde como Jair Bolsonaro. Hitler não fugiu do destino, era aquilo mesmo que ele tinha que ser. Quando foi a época dele sair do bunker e fugir, que certamente ele seria caçado, ele resolveu que não é? Ele não iria se entregar, né? Mas iria fazer o que ele achava que deveria ser feito, que foi tirar a própria vida. Então, o Jair Bolsonaro não tem a oratória de Hitler, porque se perdeu durante a campanha toda
pelas coisas que haviam falado no período da peste, é um péssimo orador. Eu tinha vergonha alheia quando ele ia falar para a pátria toda ouvir. Então eu tinha certeza, quando ele dizia que, como Hitler, que a minoria deve se ajoelhar, se submeter, palavras dele, à maioria. Então a gente estava vendo ali um fascista, um indivíduo atacando o sistema democrático, querendo implantar a ditadura. Ele já tinha, não é? E a gente já viu aí em outros momentos, ele já tinha feito um panegírico em memória a um camarada da ditadura, né? A um torturador. Então a gente vê exatamente como era o caráter do indivíduo. Mentiroso, né? Ele tinha de Adolf Hitler tudo. A mentira, o ataque à democracia, o ataque às minorias. Né? Nós vimos aí como os índios foram resgatados, saiu aí em Fantástico. Nós tivemos aí no dia 8, que foi de janeiro do ano passado, eu não sou muito ligado, mas assim, aquele ataque que houve em Brasília, né, daquela forma para destruir, para vilipendiar a Corte Suprema brasileira, lógico, isso é uma coisa completamente fascista. E eu iria para qualquer debate com qualquer indivíduo. Eu vejo muita gente vacilando, sabe? Os jovens de hoje, eles não têm culhões. Eles vão para um podcast, aí tem um intelectualzinho lá e o cara abre da parada. Lamentavelmente eu moro aqui no cu do mundo, né? Porque Caruaru deveria se chamar Caruacu, é longe de tudo. Mas eu não temeria um debate com nenhum desses indivíduos. Contudo, a social-democracia é mais que uma profecia. Nós estamos vendo aí a China como socialista democracia, porque na verdade o comunismo. Nossa, fulano é comunista, não sabe nem o que está falando, porque capitalismo, socialismo e comunismo são três coisas completamente diferentes. O comunismo, quando foi tentado na Rússia, não deu certo, né? Porque dentro do capitalismo você produz os bens do consumo para o patrão e dele recebe a sua validação financeira. Por isso Karl Marx iria falar entre a luta entre a capital e o trabalho, ou seja, entre quem tem dinheiro e a mão de obra. No capitalismo existe ainda, apesar de haver mais liberdade e haver distribuição de bens por igual, existe alguém que ainda distribui, né, essas finanças, essas coisas. É o que acontece na China, que hoje é completamente social. Né? A China comunista hoje ela é social-democrática. Né? Ela pode ser chamada também de capitalismo, socialismo capitalista. Né? Então a China ela continua agindo como social, né, como socialismo, mas está adentrando cada vez mais dentro do sistema capitalista. A mesma coisa vai estar acontecendo com a Coreia. Né? Então, assim, todos esses processos indicam claramente, como diz Yuval Noah Harari, do livro Homem e Deus, Uma Breve História do Mundo, Yuval Noah Harari, diz que futuramente o socialismo, o comunismo, não é? Ou seja, a maioria comandando em detrimento da minoria, será o correto, é o que vai acontecer. Então, sobre isso nós iremos falar no outro processo. Mas em relação às queimadas do Brasil, o que está acontecendo é exatamente isso. Nós estamos vivendo sob a sombra do fascismo, temos esperanças na captura e na prisão do líder, porque é preciso cortar a cabeça, né? Da cobra que tem 1000 cabeças, tem que cortar a cabeça principal. Se deixa um indivíduo
que foi averiguado por diversos crimes, que tentou destruir, não é, o sistema democrático de direito, que foi contra a democracia, que tentou prejudicar as eleições claramente, principalmente entre os nordestinos. E o indivíduo desse não é preso, ainda fica influenciando malevolamente a política brasileira. Então nós não estamos aí para viver tempos bons. Eu, você, todos nós, estamos vivendo sob a sombra do fascismo. Né? Sinceramente, eu espero que depois de Lula tenha Lula de novo, ou uma pessoa que beba tanto do que Lula está dando para beber, que possa ser um estadista, algo tão grandioso contra ele, e possa superar, né? Dar uma surra como foi dada aí em Jair Bolsonaro. Então, que os Pablos Massais da vida, que serão, né, os pupilos de Jair Bolsonaro, possam levar essas surras históricas e viver, né, no fracasso mesmo, nunca chegar lá. E em relação a esses caçadores aí de bruxas, dentro das igrejas, procura aí na igreja de vocês, né? Procura aí, Zé de Macedo, seu Silas Malafaia, tudo mais, e pastores tais. Se não tem uma irmã com esses problemas psiquiátricos que a levariam, né? Um irmão ou irmã que os levaria a ser vítimas certas da Santa Inquisição, que tinha como fundamento o livro Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras. Né? Nós não deixaremos que isso aconteça. Né? Eu me lembro que durante a campanha para presidente eu fiz questão de começar a usar essa máscara e nunca vou tirar porque ela representa claramente isto. As milhares e milhares de pessoas que, devido ao descaso do presidente da República durante o período da peste, não é? Permitiu que milhares e milhares de pessoas fossem a óbito, avós, bisavós, netos, bisnetos, irmãos, parentes. Isso aí. Então, essa era a palavra que nós tínhamos para hoje para vocês, luciferianos, satanistas, macumbeiros, né? Afrodescendentes, bruxinhas naturais, uiucanas. Essa era a mensagem que nós tínhamos para vocês. Eita!